teus caminhos. Exaltado, oh Senhor, maravilhoso Tu és, digno de honra e glória, maravilhoso Tu és, exaltado no meio dos louvores do Seu povo, exaltado. Oh, exaltado em santidade, aleluia, oh, aleluia, maravilhoso Tu és, digno de honra e de glória, de todo louvor e de toda adoração é o Senhor dos exércitos, aleluia. Oh, aleluia, amém, queridos, aleluia, oh, aleluia.
Amém, aleluia. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Mais uma vez estamos com os nossos salmos da fé, né? Hoje nós vamos falar do Salmo 55. Hoje talvez seja uma live um pouco mais rápida, mas queremos continuar debaixo da unção do Espírito Santo, né? Com a ajuda de Deus, para ministrar esses salmos. E chamamos de salmos da fé. Mais uma vez nós dizemos, não porque eles estão sempre falando sobre o assunto específico de fé, mas porque entendemos que estamos vivendo a dispensação do Espírito, a dispensação da graça, e podemos até dizer dispensação da fé, né? Porque hoje nós somos considerados, segundo a palavra, como filhos de Abraão, no sentido não genético, mas no sentido de que temos a mesma fé de Abraão e somos herdeiros juntamente com ele das promessas, não é verdade? De certa forma, essa também é a dispensação da fé, até porque os milagres e tudo mais que você tem e pode usufruir hoje em dia, pelo fato de ter nascido de novo, tudo isso aí depende da vida de fé. Então entendemos que esses salmos, apesar de terem sido escritos, melhor dizendo, há milhares de anos atrás, né, ainda na dispensação da lei, mas eles trazem revelação para os dias de hoje. E o Salmo 55, que também é um salmo de Davi, né, ele começa da seguinte forma, versículo 1: Dá ouvidos, ó Deus, à minha oração, e não te escondas da minha súplica. Atende-me e responde-me. Sinto-me perplexo em minha queixa e ando perturbado, por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio. Pois sobre mim lançam calamidade e furiosamente me hostilizam. Estremece-me no peito o coração, terrores de morte me salteiam. Temor e tremor me sobrevêm e o horror se apodera de mim. Então disse eu, que me dera asas como de pomba, e voaria e acharia pouso. Eis que fugiria para longe e ficaria no deserto. Dar-me-ia pressa em abrigar-me do vendaval e da procela. Destrói, Senhor, e confunde os seus conselhos, porque vejo violência e contenda na cidade. Dia e noite giram nas suas muralhas e muros adentro, campeia a perversidade e a malícia. A destruição no meio dela. Das suas praças não se apartam a opressão e o engano. Com efeito, não é inimigo que me afronta. Se o fosse, eu o suportaria. Nem é o que me odeia quem se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Mas és tu, homem, meu igual, meu companheiro e meu íntimo amigo. Juntos andávamos, juntos nos entretínhamos e íamos com a multidão à casa de Deus. A morte os assalte e vivos desçam a cova, porque há maldade nas suas moradas e no seu íntimo. Eu, porém, invocarei a Deus e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã e ao meio-dia, farei as minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. Livra-me a alma em paz dos que me perseguem, pois são muitos contra mim. Deus ouvirá e lhes responderá. Ele que preside desde a eternidade, porque não há neles mudança nenhuma e não temem a Deus. Tal homem estendeu as mãos contra os que tinham paz com ele, corrompeu a sua aliança. A sua boca era mais macia que a manteiga, porém no coração havia guerra. As suas palavras eram mais brandas que o azeite, contudo eram espadas desembainhadas. Confia os teus cuidados ao Senhor, e ele te sustentará. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Tu, porém, ó Deus, os precipitarás à cova profunda. Homens sanguinários e fraudulentos não chegarão à metade dos seus dias. Eu, todavia, confiarei em ti. Amém, queridos? Como todo salmo de Davi, ele tem sempre um trecho onde ele cita a perseguição e os inimigos que ele estava enfrentando, né? Que estavam fazendo de tudo contra ele. Mas eu diria o seguinte, que esse salmo, além de ter toda essa parte aí onde ele fala qual é o destino dos ímpios, existem dois grandes ensinos aqui
que é o primeiro quando ele fala assim, a partir do versículo 12: com efeito, não é inimigo que me afronta, se o fosse, eu suportaria, nem é o que me odeia quem se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Mas é tu, homem, meu igual, meu companheiro e meu íntimo amigo, juntos andávamos, juntos entretínhamos e íamos com a multidão à casa de Deus. Então, a primeira grande diferença nesse salmo é que os versículos 12, 13 e 14 fala de uma alta traição, de alguém que era tido como companheiro, alguém que Davi confiava, não é verdade? Então, o primeiro ensino que eu queria falar aqui sobre isso é como lidar com essas situações de traição, As traições, elas e as coisas relativas a isso, como consequência de traições, é algo que é bastante comum. Mas, infelizmente, esse tipo de coisa acontece, além de ser pela operação do inimigo, por causa da queda do homem. A queda do homem trouxe a atuação muito forte do egoísmo, Aquele que não nasceu de Deus é alguém extremamente egoísta. Mas a gente sabe, infelizmente é verdade, nós sabemos que há muitos cristãos, muitos mesmo, mais da metade dos cristãos, que são também egoístas, e pensam só nas suas próprias vidas, fazem suas orações pessoais, particulares, só para os seus próprios interesses, movidos para os seus próprios interesses, visando os seus próprios trabalhos, suas próprias famílias, seus próprios ministérios, seus próprios objetivos, etc, etc, etc. E eu disse que isso é por causa da queda do homem. E o que isso tem a ver com traição? Tem tudo a ver, porque as traições, desde a principal bíblica, que é a traição de Judas, até todas as demais traições na história da humanidade, seja de amigos, seja de familiares, ou seja, traições do casamento, ou uma traição ministerial, qualquer que seja a traição, sempre ela tem como base, o diabo entra numa percepção errada que a pessoa tem a respeito da vida. A pessoa pensa que tudo gira em torno do seu próprio ponto de vista, das suas próprias opiniões, dos seus próprios gostos, Muitas traições, não todas, mas a maioria tem como base isso, porque o que é a traição? É a mudança. A pessoa antes amava, deixou de amar, ou então nunca amou, mas se arrependeu daquele tipo de relacionamento, Ou se é uma traição ministerial, a pessoa esperava algo daquela liderança, e esse algo que esperava era algo que aquele ou aquela estava esperando de si mesmo. Não significa que a pessoa tinha que seguir aquelas expectativas daquele indivíduo que chegou a trair. Você entendeu? Sempre é relacionado com expectativas frustradas. Então, traição no casamento é porque muitas vezes, eu digo muitas vezes porque às vezes a pessoa está com uma expectativa frustrada, mas por causa do seu caráter, da sua criação ou dos seus princípios espirituais, não faz esse tipo de coisa, não é verdade? Mas as que chegam a fazer sempre eu estou falando sobre traição conjugal e também sobre traição ministerial, ou sabe, traição de amizades e todo tipo de traição. Traição no trabalho também. Todas essas traições têm como base uma expectativa que aquela pessoa que traiu não teve cumprida em si. Então, Judas, com efeito, foi usado por Satanás para trair Jesus, mas com certeza era uma expectativa errada que ele tinha a respeito de Jesus, Pensava que Jesus era o Messias de Israel no sentido que muitos esperavam, como um Messias político, E essas expectativas não foram cumpridas, Então terminou por fazer aquilo que ele fez e trair por 30 moedas. Veja, Judas não estava interessado nas moedas, ali foi realmente a influência de Satanás por causa de uma frustração. Além disso, todo tipo de traição ministerial, geralmente pessoas que traem os seus líderes, ministerialmente falando, traem pastores, liderança, geralmente é porque alguma expectativa que aquela pessoa tinha a respeito da igreja, do ministério em que ele está participando, não foi cumprido, Talvez uma expectativa do tipo assim, vamos dar um nome aos bois, A pessoa esperava ser chamado para ser pastor,
E como não foi, aí já muda totalmente de figura. Então veja que é o egoísmo que está na frente, né? Esperava ser reconhecido, mas como não foi, agora a liderança já não presta, né? Tudo é problema, né? É igual o casamento, as pessoas traem muitas vezes, né? Por conta disso, porque esperam que o seu cônjuge supra uma necessidade que na verdade só Deus pode suprir. Só Deus pode dar alegria, irmãos. As pessoas entram no casamento para ser feliz, mas estão erradas. A gente deve entrar no casamento para fazer o outro feliz. Se você entra num casamento esperando ser feliz ou que o outro faça você feliz, você começou errado e é bem perigoso, porque você vai ter uma vida frustrada, porque muitas coisas as pessoas não podem suprir, tá? As pessoas não são capacitadas para dar a plenitude de alegria que somente Deus pode dar, irmãos. Então, é claro, eu não estou falando sobre uma vida conjugal, por exemplo, no caso de casamento, feliz e com alegrias de pessoas que se completam, tá? Eu estou falando sobre maturidade de se relacionar. Se a gente mesmo se casa com uma pessoa maravilhosa, se a gente tiver essa expectativa exacerbada, exagerada, querendo que a pessoa nos complete totalmente naquilo que somente Deus pode completar, como uma alegria sobrenatural, por exemplo, você pode viver com alguém que seja uma pessoa maravilhosa, que o temperamento seja maravilhoso, uma pessoa que te ame, mas mesmo assim aquela pessoa nunca vai conseguir suprir aquela alegria profunda e verdadeira, ou aquele amor ágape, que é o próprio amor de Deus, que somente Deus pode dar. Então muitas traições acontecem além dos maus relacionamentos que as pessoas têm, também por uma frustração a respeito das suas expectativas com relação ao cônjuge. Então já começou errado. Isso tudo é fruto de quê? Do egoísmo. Essas expectativas que nós temos a respeito de ministérios, a respeito do nosso emprego, a respeito de relacionamentos de amizades, por exemplo, ou de relacionamentos com o cônjuge, vem de uma perspectiva distorcida, da queda do homem, que trouxe com que nós vivamos o homem carnal, o homem natural, o homem que não tem Jesus. Essa pessoa vive em função de si mesma, essa que é a verdade, em função do que compra, do que quer, dos seus próprios objetivos, né, dos seus próprios sonhos, dos seus próprios planos. Não é errado, irmãos, eu não estou dizendo que é pecado, não é errado ter os seus próprios objetivos, ter os seus próprios sonhos. Afinal de contas, a gente vive assim, né, de projeto em projeto, de objetivo em objetivo, de sonho em sonho. Não é errado. Eu estou falando sobre relacionamento humano, eu estou falando sobre traição, que pode ser relacionada com relação à amizade também, mas também com relação a empregos ou ministérios, ou até mesmo o relacionamento conjugal. E aqui nós vemos o caso aqui em Salmo 55, que alguém que Davi confiava traiu ele profundamente. Vemos que tem-se um caso, no caso de Davi, né, particular, o caso do filho dele, Absalão, que traiu Davi, né? Quis tomar o reino de Davi e por fim terminou sendo morto, né? O Absalão terminou morrendo. Mas como é que pode isso? Um filho trair o pai, né? Diz a Bíblia que quando as pessoas iam entrar no palácio, Absalão dizia: olha, o que é que tu queres? Eu queria isso e aquilo. Se fosse eu o rei, eu resolveria esse teu problema. Quer dizer, fazendo manipulação emocional, né? E geralmente esse tipo de pessoa que faz traição no âmbito profissional, ou dentro das igrejas, né, ou dentro dos ministérios, sempre tem esse tipo de atitude. Se fosse eu, você sabe que eu te amo, você sabe que eu amo demais você. Isso é uma jogada emocional já bastante velha, desde a época da Bíblia. Isso é uma manipulação emocional para conquistar o coração de pessoas. Então, isso é muito errado, irmãos, isso é antibíblico, isso é satânico, isso é carnal, e tem como objetivo a obtenção do projeto particular. O projeto particular da pessoa, egoísta nesse sentido, vem e se levanta porque a pessoa é frustrada, a pessoa não se sente realizada,
naquilo que deveria fazer, né? Ou deveria ter, e por conta disso acha que pode trair vidas, trair amizades, trair relacionamentos profissionais, trair relacionamento ministerial, ou trair até mesmo a família, ou trair cônjuge, etc, etc. Então isso é muito errado, irmãos. Isso na verdade vem da influência satânica por causa da carne do homem, a carne do ser humano caído, né, da queda. Então nós, quando nascemos de novo, a Bíblia diz que nós temos agora, nós somos habitação do Espírito Santo, nós somos santuário de Deus. E por causa disso, vou repetir mais uma vez, quase toda live eu falo, nós temos dentro de nós o fruto do Espírito, que é o que? Amor, benignidade, bondade, domínio próprio, paciência, né? Fidelidade. Contra essas coisas não há lei, como diz Paulo na carta aos Gálatas. Mas, irmãos, você precisa usar fé para operar. Você precisa usar fé para operar no fruto do Espírito. E olha só, veja bem, mesmo você operando no fruto do Espírito, você tem que lembrar que o objetivo do reino de Deus não é o seu bem próprio. O objetivo do reino de Deus é, em primeiro lugar, a glória do Senhor, e em segundo lugar, o amor, o amar uns aos outros, abençoar a vida das pessoas. E se você cresce, se você tem da bênção de Deus, se você tem o fluir da provisão de Deus, na verdade isso é consequência de uma vida de fé e de fidelidade, e colocando em primeiro lugar o reino de Deus. Todas essas outras coisas vão seguir você e vão se manifestar na sua vida. Pastor, se é assim, por que o senhor fala tanto sobre a bênção de Deus, a provisão, se é só a gente colocar em primeiro lugar o reino de Deus? Porque, irmãos, colocar em primeiro lugar o reino de Deus significa também colocar em primeiro lugar a palavra. E colocar em primeiro lugar a palavra significa também crer em todas as promessas de Deus, dentre as quais está lá provisão, cura, libertação, proteção e tudo mais, irmãos. Então, precisamos entender isso, porque é tão importante, porque durante séculos a igreja cristã viveu nesse coitadismo, né? nessa perspectiva baixa de que, assim, se eu quiser agradar a Deus, então eu tenho que sofrer muito, eu tenho que não ter nem o que comer, eu tenho que padecer muitas coisas, tem que chegar ao ponto até das pessoas acreditarem que quem segue a Deus é normal viver debaixo de enfermidades e doenças, e tudo isso é um engano de Satanás, né? É o que a Bíblia chama de sofisma, né? A Bíblia fala lá em Coríntios, eu só não me lembro se é o primeiro ou o segundo, Coríntios capítulo 10, quando Paulo diz assim: as armas da nossa luta não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas, anulando nós sofismas e contra todo conhecimento que se levante contra o conhecimento de Deus. Então, a fortaleza, que é o sistema mental deturpado, né? O sistema mental que traz desejos distorcidos, o sistema mental que traz esse egoísmo exacerbado, esse é o sistema mental que a pessoa adquire do mundo. Em Romanos capítulo 12, versículo 2, Paulo diz: não pegue a forma deste mundo, mas metamorfosei, ou seja, transformai-vos, que o original lá é metamorfose, transformai-vos através da renovação da vossa mente, para que possais experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então a gente tem que tirar esse sistema antigo, que é chamado lá em Coríntios 10 de fortaleza. Paulo está dizendo que as armas que destroem a fortaleza é a palavra e o Espírito, as armas da nossa luta, ou seja, a palavra e o Espírito. Mas ele diz que a forma como a palavra e o Espírito destrói a fortaleza é anulando o sofisma. Por que ele não diz destruindo o sofisma? Ele diz anulando. Porque sofisma, essa palavra sofisma, vem da escola filosófica grega dos sofistas, né? E assim, a gente falando de uma forma bem resumida, bem simples e resumida, o que é o sofista? O sofista era aquele indivíduo que participava de uma escola filosófica em que ele acreditava no poder de enganar, né? Isso mesmo.
O sofisma acreditava no poder da palavra como sobrepujando a própria verdade. Então, o sofista, o bom sofista, ele ganhava o seu diploma quando ele conseguia, com as suas palavras, enganar o seu próprio mestre. De tal forma, a argumentação era tão forte, a argumentação era tão poderosa do sofista, né? Nesse sentido, a retórica, o poder da retórica é muito forte, né? Você já deve ter percebido que esse negócio de sofista, parece que muitos políticos pegaram isso aí, né? A retórica é tão forte, né? O poder das palavras, né? Até Hitler fazia isso também, né? Ele fazia aquela coisa emotiva, né? Visando pegar o coração das pessoas, né? E o sofista, ele é assim, ele tem tão boa argumentação, tão boa retórica, que ele engana, até a pessoa pensa que é verdade. Uma mentira dita tantas vezes termina parecendo verdade. Quem disse isso foi o ministro da guerra, o ministro Göring, né? Da Alemanha nazista. Você imagina onde é que está esse negócio, né? Então, por que Paulo diz anulando sofisma? Porque o sofisma é isso, o sofisma é um pensamento que você tem, que é tão argumentado dentro de você, porque papai disse, porque mamãe disse, porque a história da tua vida disse, porque os amigos disseram, porque você estudou na universidade, porque você chegou num ponto de vista a respeito de alguma coisa, é tão argumentada, tão solidificada dentro de você, que você tem como verdade, e na verdade é uma mentira, né? Na verdade é uma mentira. É isso que se chama sofisma. E como é tão bem argumentado, tão cheio de retórica, né? Esse sofisma, ele não pode ser destruído, ele tem que ser anulado, né? Ou seja, você tem que vir com outra palavra mais forte do que aquele argumento que você tem dentro de você, para anular o primeiro argumento, que é o sofisma. É como um veneno. Você tomou um veneno e você tem que tomar um antídoto para desfazer aquele veneno. Se o veneno já se espalhou pelo corpo, tem que ter, se for de cobra, por exemplo, tem que ter o soro antiofídico. Se for outro tipo de remédio, de veneno que a pessoa engoliu, ele tem que ter tomar, além de fazer lavagens internas e tudo, ele tem que tomar algum produto que anule os efeitos. Então, é o que se chama de antídoto. Então, o sofisma, ele é tão poderoso, tão forte e tão venenoso, porque ele é uma mentira, que ele precisa ser anulado. A pessoa não consegue retirar totalmente, precisa ser anulado. Esse pensamento errado tem que ser anulado, não é verdade? Então, nesse sentido, por que eu estou falando isso? A pessoa pode ter um pensamento de sofisma com relação à doença, a sofrimento, não é? E é por conta desses sofismas também que as pessoas chegam a exaltar demais seus pontos de vista particulares, seus objetivos, e chega-se ao ponto até mesmo de acontecer, como aconteceu aqui com Davi, né, a traição, ou como no caso do Absalão, que era o seu próprio filho, que traiu ele. Então, como é que a gente lida diante disso, né? Que ensino nós podemos ter? Como é que nós lidamos diante da traição? Bom, a Bíblia é clara, tem que ter perdão, né? Sempre perdoar, porque as pessoas que fazem essas coisas estão realmente operando na carne, se for crente, e se for cristão, operando na carne, e se não é cristão, faz o que é normal, quem é do mundo, que não tem consideração pelas pessoas que estão no meio do caminho, né? Então eles têm uns objetivos egoísta e particular que eles têm. E o que é que funciona? A lei do mundo, a lei do cão, a lei da selva, que é como a lei da selva, a lei do mundo e a lei do diabo. Quem for mais forte devora os mais fracos. Essa é a lei do diabo, essa é a lei da selva, mas não é a lei de Deus. Então, às vezes, as pessoas você atravessa o caminho de uma pessoa como essa, eles não têm qualquer consideração de trair, ou matar, ou fazer qualquer coisa, ou destruir a sua vida, porque tem um objetivo individual, particular, egoísta, e funciona os princípios da lei do diabo, a lei da selva, na mente dessas pessoas. Então, seja um crente que operou na carne, seja alguém do mundo que está agindo dessa forma, a resposta é a mesma: perdoe, eles não sabem o que fazem.
A Bíblia diz claramente, Paulo diz lá em Efésios, que a nossa luta não é contra pessoas, a nossa luta é contra os principados e potestades. Na verdade, quem está por trás de todo esse sistema egoísta que há no mundo, e essa lei maligna, essa lei do diabo, que é a lei da selva, o the best, né? Procurar sempre ser o melhor de todo mundo e pisar os demais, isso tudo é o sistema do mundo e está sendo influenciado por espíritos malignos, por principados e potestades, ou como Paulo diz, os que habitam nas regiões celestiais, né? Ele não está falando do céu, ele está falando dos ares, tá? E que são os dominadores deste mundo tenebroso. Mas graças a Deus que esses dominadores não têm poder sobre as nossas vidas, porque nós nascemos de novo, somos nação santa, somos embaixadores de outro reino, não desse, e há uma proteção sobre as nossas vidas. Deus colocou anjos ao nosso redor, nós somos lavados pelo sangue de Jesus, purificados. Não pode, o maligno não pode tocar a sua vida, desde que você não viva na prática do pecado. Em 1 João, capítulo 5, versículo 18, diz que aquele que nasceu de Deus não vive na prática do pecado, antes o que nasceu de Deus, Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Por que o maligno não lhe toca? Porque a pessoa não vive na prática do pecado, está debaixo da proteção de Deus, né? Como diz o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará. Aí Deus opera eficazmente na sua vida, não porque Ele não tenha poder de operar em outra situação, mas é porque não há comunhão entre Deus e pecado. Você tem que viver a vida de uma forma ligada à videira, né? Vinculado à videira. Os ramos têm que estar ligados à videira. Amém, queridos? Então, o primeiro ensino é esse, é como lidar com relação à traição. Perdoe, deixa isso para lá, eles não sabem o que estão fazendo. Essas pessoas que fazem isso em qualquer área, né? Amizades, profissionalmente, é muito comum pessoas, quando a gente trabalha em repartição, há muitas traições, né? Em repartição públicas ou em repartições, indústrias ou lugares da iniciativa privada, onde as pessoas fazem boicote para prejudicar alguém, né? Ou também fazem ciladas para prejudicar outras pessoas. Exemplos disso nós vemos até no esporte, né? No futebol já houve casos, muitos, em que jogadores querem boicotar o técnico porque não querem estar debaixo da liderança dele e começam a jogar de uma forma ruim, o time começa a perder e quem é sacado e retirado e perde o emprego é o técnico. Então esse tipo de coisa acontece também no meio profissional em várias áreas. E como nós devemos agir diante disso, irmão? Só perdoar, deixa para lá, Deus é o juiz, e se você continuar firme, fiel, confessando e crendo nas promessas de Deus e vivendo uma vida de piedade, como diz a palavra, ou seja, de fidelidade diante do Senhor, o Senhor vai exaltar a tua causa, o Senhor vai mudar a tua sorte e a provisão de Deus vai se manifestar na sua vida. Sabe, é como diz aquele ditado, a última palavra sempre é de Deus. Tá? Em Malaquias, no capítulo 3, vemos claramente isso, quando o povo de Israel estava questionando a Deus e dizendo assim, é inútil servir a Deus, Malaquias capítulo 4, na verdade, é inútil servir a Deus, de que importa, não adianta a gente servir a Deus. No final das contas a gente vê os ímpios aí prosperando, e aí a Bíblia diz que o Senhor atenta e ouve tudo isso. E aí ele diz, no livro de Malaquias, diz que há um memorial escrito diante dele. Esse memorial é o livro da vida, querido. Quando você nasceu de novo, o seu nome foi escrito no livro da vida. Deus está olhando para você, Ele sabe que você é diferente do povo do mundo que está fazendo essas malignidades. E o versículo, não é o final, mas o que vem depois desse, diz de uma forma maravilhosa, uma promessa poderosa. Naquele dia eu guardarei eles, especialmente como tesouro particular. Vocês verão novamente a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Noutros termos, o ditado que o pessoal diz aí, no final, a última palavra é a de Deus, tá? Fica firme, fica fiel, continua confessando a palavra
e as situações que se levantaram contra a sua vida vão se reverter em nome de Jesus. E tudo que as pessoas fazem desse jeito, né, dessa forma diabólica, carnal, egoísta, tudo que a pessoa semeia, a pessoa colhe. E o outro texto e o outro ensino poderoso desse salmo é o que está no versículo 22, quando diz assim: confia os teus cuidados ao Senhor e Ele te sustentará, jamais permitirá que o justo seja abalado. Oh, aleluia! Esse é um daqueles versículos famosos, né? Esse, com certeza, é aquele tipo de versículo que nas preciosas promessas está lá o cartãozinho: confia os teus cuidados ao Senhor e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Mas é a verdade, irmão. Se você confia no Senhor de todo o coração, Ele vai endireitar as tuas veredas, né? O que está escrito. Então, confia totalmente. Mas confiar não é só de boca. Confiar envolve fé, atitude de fé, de entrega, de consagração. Confia plenamente em Deus e Ele vai cuidar de você. Ele vai sustentar você e jamais permitirá que você seja abalado. Quando vem aquela tribulação, aquela situação de angústia ou algo que o diabo levante contra a tua vida, fica firme: eu não serei abalado. Você tem que falar também, né? Porque a Bíblia diz: creio, por isso, criei, por isso falei, né? Paulo diz lá em Coríntios capítulo 4, 5, 4, eu acho. Criei, por isso falei. Então você, quem crê, fala, irmãos. Quem crê no coração, fala com a boca. Não fica com medo. Medo é o contrário de fé. Muita gente que diz que crê e no final, na hora da tribulação, fica desesperado, angustiado, sem saber o que fazer, falta fôlego, morrendo porque vai acontecer um problema. Irmãos, fica firme no Senhor. Confia de todo o teu coração. O Senhor vai reverter as situações. O Senhor vai te livrar do mal. Ele jamais permitirá que o justo seja abalado. Tem que crer. Amém? Se você crer, essa realidade vai se manifestar na sua vida. Na verdade, fé é uma atitude que, além de confessar, é uma tranquilidade, irmãos. Não é só ficar: eu creio, é isso mesmo, eu não serei abalado. Não, isso já termina sendo também uma forma de ansiedade, né? A pessoa às vezes fica declarando palavra e termina ficando ansiosa, em vez de produzir fé, por causa da atitude de desespero, como se fosse uma força, uma energia que está agindo contra, né? Algumas pessoas não dizem isso, mas é como se fosse assim: está vindo um problema, eu creio. Isso é como se fosse Deus, uma energia que está desfazendo aqui. É claro que Deus é poderoso e Ele vai desfazer essas coisas todas, mas lembra de uma coisa: fé nas promessas de Deus, além de confessar, tem também as ações de graça e a tranquilidade, irmãos. A Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 4 que nós que cremos entramos no descanso. Tem que agir com descanso. Não, nenhum mal vai acontecer. Somos protegidos pelo Senhor. Somos guardados por Deus. E essa proteção vem de Deus. E isso é confiança. Quando você confia, você fica tranquilo. Não é assim que uma criança age com relação aos seus pais? Eu lembro quando eu era criança e a gente morava em Recife, que eu nasci na cidade do Recife. Meus pais eram de Campina Grande, mas logo que casaram, em 1964, eles foram morar em Recife. E eu nasci na cidade do Recife, em 1965. E a minha infância foi toda na cidade do Recife, no tempo que não havia perigos, né? Era muito bom. A gente andava pelo centro da cidade à noite, né? A Rua da Imperatriz não tinha calçamento ainda, era uma rua mesmo asfaltada, nem asfalto, depois foi que botaram asfalto. E a gente ia à noite para a ponte do Rio Capibaribe, né? Onde passava a Avenida Conde da Boa Vista, se eu não me engano, eram esses nomes. E eu me lembro que havia festividades, né? Queima de fogos, quando chegava no final do ano, Natal, e também na época do mês junino, festas juninas, havia queima de fogos ali no Rio Capibaribe, e ficava uma multidão ali pelas pontes.
E eu estou citando tudo isso para você se localizar, né? E meu pai e minha mãe me levava, e eu me lembro que meu pai me sentava no parapeito assim da ponte, uma altura tremenda para mim que era criança, e o rio lá embaixo. E eu me lembro que, pai, eu estou com medo, papai, estou com medo. E ele dizia, confia em mim, eu estou lhe segurando. E ele colocava a mão ao redor da minha barriga, e eu ficava tranquilo, eu não tinha mais medo nenhum. Por quê? Porque a criança confia no pai. Quem confia no pai não tem medo, fica tranquilo. Amém? É a mesma coisa de nós, irmãos. Quando você confia totalmente em Deus, em fé, né, você perde o medo, você não fica mais angustiado, você fica tranquilo. Amém? Há pessoas, eu conheço, inclusive eu já fiz isso no passado, e começa, que palavra maravilhosa, é isso mesmo, é isso, você começa a dizer, e de repente começa a ficar ansioso dizendo a palavra. Você já pensou num negócio desse? Você ficar ansioso, confessando a palavra, em vez de produzir fé? Não, a fé, quando produz, e realmente você anda em fé, você fica tranquilo, irmãos, tá? Da mesma forma que uma criança se sente tranquila e protegida nos braços do pai. Da mesma forma que eu estava lá em 1970, era isso mesmo, 69, tinha 4 anos de idade, 69, 70, estava lá na beira do rio, vendo aquelas queimas de fogos e aquelas coisas todas, e eu estava tranquilo ali no braço do meu pai, do meu papai, né? Assim, da mesma maneira, somos nós, estamos nos braços do pai. Você não tem que ficar com medo, não fica com medo, irmãos. Confia no Senhor de todo o coração. Finalizando, dizendo esse versículo 22 do Salmo 55, confia os teus cuidados ao Senhor, e Ele te susterá. Jamais permitirá, jamais, irmão, jamais é nunca, jamais permitirá que o justo seja abalado. Se você que é justo de Deus foi abalado, você pode ter certeza que não foi por causa de Deus, foi porque você não confiou os seus cuidados ao Senhor, tá? Mas se você confia, Deus cumpre e protege você. Amém, queridos? Foi muito bom para você, como foi para mim, essa palavra maravilhosa do Salmo 55. Fica firme, irmão, confia de todo o coração no Senhor. Ele colocou anjos ao nosso redor para nos proteger. Ele nos guarda, Ele te ama. Ele é o teu Senhor, Ele é o teu Pai. E Deus tem prazer em cumprir a sua palavra sobre os seus filhos. Amém? Que sejam abençoados praticando essa palavra em nome de Jesus.